palavras seladas, volta às gravações, né? Nós vamos devagar. Eu saí aí de quase 3.000 gravações, mas tá tudo certo. Só vamos devagar para que o impacto dessas gravações faça sentido e chegue no destino. Chegue no destino que é o sentimento de todos. E a meta das gravações é tua proteção. Né? Tua proteção. Agora eu vou falar da tua libertação. Tua libertação. Vou falar dos pontos chaves que norteia a tua libertação tão procurada. Tão procurada. Presta atenção nas revelações. Por que eu sou um doente? Eu estou falando sempre de mim. Procurar evitar a palavra você, a segunda e a terceira pessoa. Vou falar sempre na primeira pessoa, o máximo possível. Porque eu tive tudo isso e muito mais. Então, por que eu sou um doente mental, emocional, espiritual e comportamental? Por que eu sou este doente? Por que o meu espírito está cheio de deficiências e de doenças? Por quê? Tá bom. Existem dois espíritos, como nós já sabemos, como já falei aí nas 2, 3 gravações que foram feitas. E vou tornar a bater nessa tecla até a última gravação em sistema de rotatividade. Volto ao assunto para que você entenda o que está acontecendo dentro da tua realidade, para eu entender muito bem o que está acontecendo dentro da minha realidade. Eu estou sob o controle do Espírito Santo. Por quê? Porque eu fiz um concerto com ele nas águas do Santo Batismo. Eu obedeci a Deus. Eu fiz um pacto com ele. Na verdade, o Senhor Jesus veio ao mundo criar o perdão, a graça, trouxe o Espírito Santo. Não existia no mundo Espírito Santo, existiam os dons do Espírito Santo. Abraão, os profetas, alguns eram anjos, estes estavam sim retomados, eram sim estruturados com o Espírito Santo. E veio com a missão definida na terra, né? Cumprir aquele papel, aquela missão. Então, eu recebi nas águas o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus. Se eu não tivesse feito isso, esse concerto, se eu não tivesse enterrado nas águas todos os meus pecados, e não foi só os meus pecados que ficaram ali sepultados ali, que o batismo é o sepultamento dos pecados. Não foi só os meus pecados. O espírito mundano do qual eu nasci, eu sou nascido sob o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Logo você vai entender por que isto é um pecado. Eu vou entrar nessa revelação também, mas no momento você precisa ouvir isto. Eu nasci da vontade do homem e da mulher. Eu não nasci igual ao Senhor Jesus, pela vontade do Espírito Santo. Minha mãe não era virgem quando me concebeu. Minha mãe, ela me concebeu, ela conheceu o meu pai, ela teve relacionamento sexual com o meu pai. Você está entendendo? Já o Senhor Jesus não, ele trouxe o Espírito Santo, é outro espírito, não é espírito mundano. Não é espírito mundano. Por que o espírito mundano é que governava o mundo? Por quê? Porque quando
Adão e Eva, quem derrubou Adão e Eva do Éden, do paraíso, foi esse espírito. É chamado espírito do egocentrismo. O que é egocentrismo? São todos os meus defeitos de caráter. No céu não existe defeitos de caráter. No Espírito Santo não existe defeitos de caráter. O Espírito Santo, ele corrige, acusa na minha consciência, mostra, abre a minha mente quando eu vou errar. Ele faz a parte do querubim, que o querubim, né, este que agora é o meu inimigo, ele quer me destruir, né? Ele quer me matar, né? Como ele quer me matar? Me fazendo pecar. Aí ele me atrai para ele. Eu sou igual a ele. Estou expulso da glória porque eu tenho em mim as coisas dele. Eu mantive em mim as coisas deles. Eu não saí do poder dele. Então, ele quer que eu torno a ele. Eu já saí das garras dele, né? Já fiz um concerto com Deus. Ele não está contente com isso. E nem com ninguém que faz um concerto com Deus. Ele não está contente. Por quê? Porque ele perdeu a glória de Deus. Não existe mais a menor chance dele retornar ao céu, a glória de Deus. Então ele agora perdeu na cruz. Perdeu o império sobre a morte e sobre o inferno. Ele perdeu, porque o Senhor Jesus venceu o inferno e a morte e abriu a porta do céu. Como é que o Senhor Jesus venceu o inferno, o império do inferno? Por quê? Porque ele passou um verdadeiro inferno. Todos os espíritos do inferno atuaram, agiram para entrar no sentimento dele, no sentimento santo dele, no pensamento santo dele, e não puderam com ele, né? Então, o que gera a morte é o pecado. O Senhor Jesus venceu a morte porque ele morreu em santidade. Venceu o inferno porque o inferno não conseguiu colocar dentro dele, na mente dele, no comportamento dele, um sentimento deles de rebeldia, de revolta, né? De rancor, de raiva e de ódio. O inferno não conseguiu isso. Você está entendendo? Então eu estou sob o controle do Espírito Santo que eu recebi nas águas. Eu não estou sob o controle do espírito mundano. Eu vou falar muito nisso nas revelações. Espírito mundano e espírito do Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito de Deus. O espírito pelo qual ele trouxe do céu na terra. Então a terra governa o espírito mundano. Governa o espírito mundano. Porque o Senhor Jesus permite que nós, seres humanos, nos relacionamos com o mundo. Porque nós temos a necessidade, nós estamos no mundo, não morremos, não vencemos a morte ainda. Eu não venci a morte ainda. O Senhor Jesus não me deu vitória sobre a morte. Ele vai me dar a vitória quando eu morrer e chegar lá sem pecado. Então, até lá o Senhor Jesus terminou a obra em mim, dentro de mim. Eu morri, né, como ele, em obediência, né, debaixo. Eu vou morrer, né, no último dia eu vou vencer o último espírito que está dentro do meu espiritual, pesando, me atribulando para me aprisionar, me atrair, me engodar e me aprisionar e me manter prisioneiro. São os espíritos em prisões, né? O Senhor Jesus não desceu lá no Hades, não anunciou a graça aos espíritos em prisão. O que ele anunciou lá? O perdão, o arrependimento. Por que ele anunciou isso? Porque não existia. Ele criou com a morte dele, com o sangue dele, com o amor dele, vencendo a morte e o inferno, abrindo a porta do céu. Ele criou o perdão. Não existia perdão. Não existia perdão. Errou. Está em poder do Espírito. Não tem como repreender o Espírito. Nas águas eu recebo o sacramento da reconciliação. Quando eu reconcilio com Deus, Ele me perdoa por todos os meus pecados de pensamento, sentimento e ação.
remove do meu espírito, que eu recebo o espírito renovador nas águas. Ele remove do meu espírito toda raiva, todo ressentimento, todo rancor, todo peso, né? Tudo que eu tenho no espírito, que o inferno conseguiu dentro dos conflitos, dentro dos meus relacionamentos que eu sou obrigado a ter com todas as pessoas, né? Entrou ironia, ele remove. Entrou malícia, ele remove. Entrou euforia, ele remove. Entrou tristeza, ele remove. Entrou dor, entrou frustração, entrou abandono, entrou desamparo. Tudo na oração, no dom da reconciliação, quando eu reconcilio com Deus os meus pensamentos, os meus erros, como eu recebi esse sacramento, eu tenho esse sacramento, não perdi, ele remove e me realinha com o Espírito dele. Você está entendendo? E ele vai fazer isso constantemente, porque foi ele que sofreu as duras penas, a crueldade na cruz, ali para abrir a porta do céu e para criar o perdão. O perdão não existia. Se até um animal relar o monte, seja apedrejado. Não existia. O Senhor Jesus é o dono, ele é o perdão, ele é o dono do perdão. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o perdão, ele é a vida. Então, a origem de todas as dores, todo o sofrimento que eu estou passando, lembra que eu disse que vou falar sempre na primeira pessoa, vem do espírito mundano, do qual eu estou sob o controle, não fiz com Deus um concerto. Então quem está me controlando ainda é o espírito mundano, não tem como o meu espírito me controlar, eu sou fraco. Ou Deus me controla, ou o espírito mundano me controla. Você está entendendo? É um ou outro. São dois poderosíssimos, certo? E se o Senhor Jesus não tivesse vencido o ódio da cruz, ali no silêncio, manteve-se ali humilde, ali manso, santo, e não odiou aqueles todos que estavam crucificando, esbravejando, né, para ele ser crucificado. Ele compreendia isso de consciência e sentia de coração que eles não tinham culpa nenhuma, todos estavam controlados por esse espírito, pelo espírito mundano, o espírito que derrubou, que entrou na mente de Eva. Por que entrou? É no próximo áudio. Eu só falo 15 minutos, respeito 15 minutos, né, e você vai tomar conhecimento de todas as revelações que você precisa. Então, o ressentimento é um mal acoplado, um aplicativo acoplado no meu espírito. Por quê? Porque o espírito mundano tem o maior interesse que eu fique ressentido a vida inteira contra o meu irmão, odiando ele o resto da vida. Estou fora da graça de Deus, né? Mas o Espírito Santo de Deus remove meus ressentimentos quando eu peço perdão e quando eu faço as pazes, quando reconcilio com o meu irmão. Deus faz justiça em cima do meu comportamento, tá bom? O áudio está encerrando, volto no próximo áudio.